eficiência em remontar a sua defesa quando o time está exposto no ataque. Vídeo que aconteceu contra o Corinthians no Clássico. O Palmeiras perde o jogo mesmo jogando melhor no início da primeira etapa do que o time vencedor, do que o time do Corinthians. E aí o Botafogo consegue surpreender o Verdão no contra-ataque, não desperdiçando oportunidades. E aí depois que fez o primeiro, ficou tomando conta do jogo, controlou o jogo, foi o dono da partida durante praticamente o jogo inteiro. Palmeiras com o nosso glorioso Felipe Anderson, que é um cara que quando veio à Sociedade Esportiva Palmeiras, eu aplaudi de pé. Eu não sei aonde está o futebol do Felipe, talvez esteja ainda na Itália. Inclusive eu vou falar baixo, porque pode ser que ele esteja dormindo nesse momento, que é o que ele tem feito em campo desde que chegou na equipe do Palmeiras. Outra coisa que me incomoda muito, Rony usando a camisa 10 do Palmeiras. Eu não sei o que é pior, o Rony usando a 10 do Palmeiras ou o Felipe Anderson usando a camisa 9. É algo que eu tenho indagado ou me indagado durante toda essa temporada do Verdão. Como disse o Carta, o jogo não está decidido, o campeonato não está decidido, o campeonato ainda está em aberto, até porque, foi o que eu falei, Nino, tem coisas que só acontecem com o Botafogo, mas o Botafogo tem grandes chances de vencer o time. Ô Guipa, mas assim, ontem nós falávamos aqui, inclusive na nossa live do meio-dia, a gente trouxe esse detalhe aqui sobre o retrospecto das equipes em relação quando se enfrentavam, né, dentro do G5, né, o G5 atual, que é composto por Botafogo, Palmeiras, Internacional, Flamengo e Fortaleza. O Palmeiras realizou os 8 jogos diante do duelo de ontem contra o Botafogo. O Palmeiras tem 4 empates e 4 derrotas. O Palmeiras não conseguiu ganhar de ninguém do atual G5. O aproveitamento é abaixo de 20%. Abaixo de 20%. Já o Botafogo, em 6 jogos, tem um aproveitamento de mais de 90%. São 5 vitórias, 1 empate e faltam 2 jogos a serem realizados ainda dessa galera que se encontra, podemos dizer assim. Desculpa, na verdade são 6 vitórias, 1 empate e falta só um duelo que é contra o Internacional. Então assim, você vê, né, que praticamente aí, se a gente for analisar, quase 1/3 do programa, ou do campeonato, ele é disputado dentro do G5. São praticamente aí 10 jogos, 8, 10 jogos. E o Palmeiras não conseguiu ganhar nenhum. Já o Botafogo foi bem. Aí ontem eu ouvi pessoas dizendo, mas tem mais 30 rodadas. Concordo, tem mais 30 rodadas. Mas se você, nos duelos decisivos, que a gente fala que isso conta muito, você não consegue tirar pontos do seu adversário direto, no final das contas você acaba sendo penalizado. E o Palmeiras está sendo penalizado. O Palmeiras joga contra o Flamengo em casa, perde. Palmeiras joga em casa contra o Botafogo, perde. O Palmeiras joga contra o Fortaleza, fica 2 vezes à frente do placar, perde. Joga contra... empata. Joga contra o Internacional na Arena Barueri lá no início do campeonato, perde pro Internacional. Então assim, o Palmeiras venceu os demais jogos, que a gente sabe, a questão é regularidade, mas os confrontos diretos fazem a diferença e o Palmeiras está perdendo o campeonato nesse confronto aí, porque se consegue roubar 3 pontos do Botafogo, ou até mesmo 2 pontinhos a mais contra o Fortaleza em casa, porque 2 vezes ficou à frente do placar, a situação poderia ainda ser outra. Então o Palmeiras, na minha percepção, nesta temporada, deixou a desejar em duelos grandes. Foi assim contra na Copa do Brasil contra o Flamengo, foi assim na Libertadores também contra o Botafogo e agora no Brasileirão. Então, eu entendo que para Leila e para a comissão do Palmeiras, esses jogadores que estão lá, sim, são muito vitoriosos, mas o auge, podemos dizer assim, ele é ciclo. A gente tem que entender que é ciclo, e esse ciclo para alguns jogadores estão se encerrando. E se o Palmeiras não se reforçar, se o Palmeiras continuar com essa mentalidade de que esses multicampeões que estão lá desde 2018, 2020, venceram 2 Libertadores, pode conquistar 3 brasileiros de maneira consecutiva, se continuar com essa mentalidade para a próxima temporada, o Palmeiras vai continuar tendo problemas, enquanto a gente vê Botafogo, a gente vê Flamengo, a gente vê São Paulo, a gente vê Internacional, a cada temporada se reforçando, a cada temporada melhorando seu elenco e duelando, competindo lá em cima também. Ô, Nino, você tá sendo engenheiro de obra pronta, meu parceiro, eu vou te explicar o porquê. E aí eu quero colocar o Carta nessa resenha. Achei que você foi muito bem no seu discurso, mas eu discordo de alguns pontos. Primeiro ponto.
Se o Palmeiras tivesse vencido ontem, o Botafogo, a gente começaria o programa hoje falando o seguinte, o Botafogo não conseguiu o título porque desperdiçou contra times pequenos. Então assim, o Palmeiras tinha a faca e o queijo na mão, mesmo não conseguindo pontuar com as equipes que estavam na parte de cima da tabela, de ser o campeão se vencesse o Botafogo em um confronto direto. Então acho que tanto o Botafogo quanto o Palmeiras fizeram um esforço danado para não vencer o título. Acredito eu que se tivesse mais umas 5, 6 rodadas, o Internacional chegaria com força, porque hoje é o que joga o melhor futebol. Mas, Gui, antes da gente passar pro nosso convidado, tem torcedor colorado já fazendo as contas, tá? Tem torcedor colorado, porque assim, os próximos 3 jogos do Inter vão ser pedrada, vão ser dureza. Tem Flamengo, tem Internacional e tem Fortaleza. Não, Flamengo, tem Botafogo e Fortaleza. O Inter não dá pra jogar com o Inter. O Inter não dá pra jogar com o Inter. Eu tô acordando, gente, tô no café aqui ainda, a noite foi longa, chegamos aqui, mas de fato, Flamengo, Botafogo e a equipe do Fortaleza, 3 equipes que integram o G5, e a conta do torcedor colorado é a seguinte: vencer o Flamengo, lógico, um confronto direto ali, até pensando no G3 do Brasileirão, até um possível segundo lugar. Aí recebe o Botafogo, a depender do que acontecer na final da Libertadores, vence o Botafogo. E a conta matemática é que o Botafogo empate na última rodada, não que o Botafogo perca para o São Paulo. O Botafogo perdendo para o Inter e empatando com o São Paulo e o Inter vencendo os 3 jogos que faltam, e dependendo do que acontecer do jogo do Palmeiras contra o Cruzeiro e Palmeiras e Fluminense, o Inter tem chance. Então tem Colorado sonhando aí, tá se colocando na briga. Mas o Internacional não ganhou título quando estava em primeiro lugar, com uma vantagem absurda na época da Abel Braga. Não vai ganhar agora, com todo respeito ao Inter. Monta pra próxima temporada. A briga tá entre Palmeiras e Botafogo, e ainda acho que o Palmeiras tem chance de vencer, justamente porque tem coisas que só acontecem com o Botafogo.